começar falando, uma das coisas que eu falo bastante, que a gente precisa hoje em dia, e aqui vai um recado para os fornecedores, e todos nós somos fornecedores em algum momento, né? Todos nós, não é só o fornecedor da frota. Às vezes você está dentro da sua empresa, você é o principal fornecedor do veículo dentro da sua companhia. Mas a gente tem um hábito de falar muito da gente. E a gente precisa aprender a ouvir mais, né? Às vezes você vai fazer uma reunião com o diretor, você vai fazer uma reunião com a empresa. O fornecedor, então, nem se fala. O fornecedor, a maioria dos fornecedores ainda estão aprendendo, os fornecedores, mas ele vai fazer reunião com você, não é? Ele vai lá e fala assim, porque eu existo há tanto tempo, porque a gente tem não sei o quê, porque a gente faz isso, porque a gente faz aquilo, porque a nossa plataforma é assim e tal. E aí você fica meia hora ouvindo e você fala, pô, quanto foi de energia que ele desprendeu para entender o meu problema? Quantas perguntas ele me fez para entender as minhas necessidades? E no mundo egoísta que a gente vive, né, as pessoas sempre preocupadas em envaidecidas, em falar de si, elas se esquecem em perguntar. E um dos primeiros princípios que você tem que entender para você se desenvolver melhor como alguém que pode promover mudança dentro da sua companhia, melhorar a sua interlocução, é você fazer mais perguntas. Para você identificar através dessas perguntas de que forma, em que áreas que você pode atuar para que você seja mais relevante. E é importante a gente ter esse altruísmo. Eu falo que é o altruísmo, né? É você colocar a necessidade do outro à frente da sua. Quando você faz isso, você começa a construir uma relação de credibilidade. Porque a pessoa olha para você de uma outra forma. Semana passada eu tive um bate-papo com alguém que é um cara do comercial, deixa eu me lembrar aqui, que tanta viagem, né? Quem era a pessoa. Mas ele foi tão desprovido de querer me convencer comercialmente e tão preocupado de fazer com que o meu problema tivesse adequado à solução e ele tentar fazer esse link, que eu falei, puxa, esse tipo de perfil que eu gosto e que eu acho que a gente precisa ter a cada dia. Para construir uma relação de credibilidade é muito importante a gente ouvir, mais do que falar. Então, às vezes, a gente profissional, você vai lá, você tem uma oportunidade para falar com o seu diretor, sei lá. E aí você vai lá e você começa a falar do que você faz, do que você fala, do que você tem feito, da sua história dentro da empresa. E talvez se você ouvisse um pouco mais quais são as expectativas dele em relação ao departamento, como ele enxerga a sua área, quais são os desafios na visão dele que precisam ser cumpridos, você consegue alinhar melhor o seu discurso. Porque aí você vai criar uma sintonia entre aquilo que você fala, né, e aquilo que a pessoa realmente precisa ouvir ou ela quer ouvir. Na campanha de 2002, da eleição do Lula, né, que foi o marketing político no Brasil, acho que nasceu ali, né, com o Duda Mendonça, aqui de Salvador. Até tive a oportunidade de ter um bate-papo com ele alguns anos atrás. Mas tem uma frase que o Duda Mendonça falou na época que ficou marcada para mim, que ele diz: comunicação não é o que você diz, comunicação é o que as pessoas entendem. E quando a gente está muito preocupado em falar, a gente não se preocupa em se estamos sendo bem compreendidos. Não vive acontecendo isso nos nossos relacionamentos mais pessoais, né? Às vezes você fala alguma coisa para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho, e ele não chega aquilo que você diz. A motivação não era aquela. Você diz de uma forma que dentro de você sabe que você estava dizendo de uma forma, mas chega para ele a mensagem ou para ela de uma forma completamente diferente daquilo que você disse. E aí, de repente, nasce uma tensão no relação ali e você tem que ficar se explicando. Não, mas não foi isso que eu quis dizer. Porque, às vezes, a gente está muito preocupado em falar. E não em compreender ou, né, fazer com que a pessoa entenda, de fato, a sua mensagem. Para isso, a gente precisa ouvir bastante. Acho que esse é um desafio. O segundo desafio que a gente tem é de você acreditar naquilo que você vai falar. Né? Não tem como você construir um discurso de credibilidade ou você ir dentro da sua companhia e ficar defendendo coisas em quais você não acredita de fato. Para você conseguir crescer dentro da sua empresa, nos seus relacionamentos com seus superiores e você se posicionar lá dentro, você precisa acreditar. Então, primeiro você tem que falar, peraí, o que eu faço, por que eu faço,
E aí você vai construir um discurso que esteja alinhado com as necessidades que você já ouviu e você vai falar das coisas que você acredita. Tem uma frase que a gente usa muito, que mais importante do que você comprar o que a gente vende é você acreditar nas coisas que a gente acredita. Eu gosto dessa frase, primeiro porque ela é bonita, né? Soa bem falar isso. Mas mais do que soar bem, eu gosto de falar isso porque a gente acredita nisso. Eu acredito muito que fazer negócios é uma consequência de a gente ter as mesmas crenças, a gente compartilhar os mesmos valores. Então, se eu trabalho com algo que eu acredito e você acredita nas coisas que eu acredito, a gente em algum momento vai fazer negócio. Eu não preciso ter muita sede de ficar querendo fazer negócio com você toda hora se a gente não compartilhar dos mesmos valores. Por quê? Eu acho que é importante a gente compartilhar de valores. Agora, o que acontece muito é que a gente se esquece o que a gente acredita. A gente não tem muito claro, muitas vezes, quais são os seus valores. Muitas vezes você está dentro de um trabalho fazendo algo que você não gosta, você é obrigado a defender aquilo, mas você não gosta. E aí o que acontece é que não passa credibilidade. Quando você, por mais que você se esforce, por mais que você seja um ótimo vendedor, que você tenha uma lábia incrível, se você não acreditar, não transparece. Não transparece confiança. Não transparece que você realmente acredita naquilo que você está falando. E quem está do outro lado, te olhando nos olhos nessa relação, percebe isso. Percebe um pouco dessa instabilidade em relação ao que você está propondo. E aí não passa credibilidade. E credibilidade e confiança é fundamental em qualquer relacionamento. Profissional, pessoal, não é? Se você não tem confiança, a gente estava falando isso agora há pouco ali com o pessoal da Localiza, falei que é muito difícil você ter uma relação onde que você hoje em dia seja obrigado a exercer controle. Porque o controle já se pressupõe a falta de confiança. Quer dizer, você está trabalhando comigo e eu preciso controlar exatamente tudo que você faz para saber se você está fazendo aquilo que você se propôs a fazer. Já é um princípio errado. Porque uma das coisas que tem que estar muito clara nas relações e que tem que ser muito bem alinhado e fundamentada é a relação da confiança e da credibilidade. E aí você tem que saber, né? Eu falar, eu gosto do que eu faço, acredito no que eu faço, e aí você começa a construir uma relação de credibilidade. Aí alguém vai olhar dentro da empresa, como foi o Lindenberg aqui? Eu estava ouvindo ele falar, o Lindenberg, cadê o Lindenberg? Está aí levantando, o Lindenberg está ali. Ele estava ouvindo o Lindenberg falar e fico pensando o quanto de orgulho que o diretor dele, o gerente dele, o chefe dele, tem dele, com esse discurso alinhado. Porque quando ele fala ali, não, eu não aceito multa. Ele não está fazendo uma visão da empresa, ele está falando isso porque ele acredita nisso. E quando ele está falando com o presidente da empresa, com o diretor da empresa, isso inspira confiança. Porque ele está fazendo dos valores dele o valor da companhia. E como alguém vai contrapor isso? Como alguém vai falar, não, Lindenberg, aqui não, a gente não quer que você acredite que não tem que ser multa zero. A gente quer que você acredite aqui que tem que ter multa. Não tem como contrapor isso. A gente está falando de valores. E vocês ouviram aqui o Lindenberg falando, muito do que ele falou passa credibilidade. Por que passa credibilidade? Porque ele acredita. Ele acredita nisso. Ele acredita nos valores dele. Ele acredita naquilo que ele está falando. Então é importante o altruísmo, a gente ouvir mais. Segundo, nós acreditarmos. Você precisa acreditar. Em terceiro, você precisa construir um discurso coerente. Então, eu ouço mais, eu entendo a necessidade. Em segundo, eu acredito nos meus valores, naquilo que eu me proponho a fazer. Em terceiro, você precisa construir um discurso que seja coerente. E aí essa coerência tem a ver com como que você vai propor alguma mudança, o que você vai propor, de que forma que você vai propor. Né? Hoje você vai falar, se eu perguntar assim para a maioria dos gestores, falar, vocês estão saindo agora do evento, acabou agora, o que vocês vão propor de mudança lá? Durante todo o evento, vocês já têm que estar construindo, dentro da cabeça de vocês, um discurso coerente de mudança. A gente tem o Dr. Carlos, que é o advogado, né, do Parar, que é o diretor da Golsat, um dos caras que mais entendem sobre questões legais aplicadas à frota no Brasil. Ele, se ele falar 15 minutos aqui, ele vai dar muitos insights jurídicos para vocês, fundamentais para promover mudança dentro da empresa, para mostrar o quanto que dá para se melhorar nas questões legais.
Se você pegar 2 insights desse e construir um discurso coerente, você já tem um posicionamento dentro da sua empresa muito diferenciado. Muito diferenciado. Às vezes a gente tem uma ideia muito bacana, mas porque ela não está dentro de um contexto, ela não perde o valor. Porque você não construiu um discurso coerente com ela de começo, meio e fim, né? Entendendo como aplicar, de que forma eu vou aplicar e que resultado que eu espero atingir a partir disso. Acho que quando você constrói o discurso coerente com aquilo que são seus valores, propondo ações dentro da sua companhia. Eu lembro de um case de uma vez que eu tive numa empresa e eu estava mostrando os resultados de telemetria dos colaboradores e tinha colaborador lá com 150, 160 km por hora. E eu disse para o diretor de vendas na época que um desses colaboradores poderia morrer. E aí eles falaram, o diretor falou, ele não estava nem aí para aquela reunião. E aí ele estava chateado, olhando o celular, porque ele não queria estar naquela reunião. Depois de um tempo que ele ficou em silêncio, ele virou para mim e falou, não me importa o quanto ele anda e que forma que ele anda e se ele é agressivo ou não. O que me importa é o quanto de resultado que ele traz para dentro da empresa. Porque se ele traz resultado para dentro da empresa, isso que me importa. E eu precisava construir um discurso coerente, né? Porque a gente teve ali um conflito de valores. E eu disse para ele, eu falei, se eu te pedisse um dedo agora em nome dessa empresa, você daria o seu dedo? Falei, você não é capaz de dar o seu dedo, mas você quer que esse colaborador entregue a própria vida para que você fique mais rico e a sua empresa mais rico? É isso que você pensa? Meu filho adora o produto dessa empresa. Eu falei, eu tenho um filhinho de 7 anos, 8 anos. Ele adora o produto dessa empresa, mas se realmente for esses os valores da sua companhia, meu filho nunca mais vai comer o produto da sua empresa. Isso tem a ver com posicionamento de valores. Agora, dentro desse posicionamento de valores, existe um discurso coerente. Eu estava mostrando para ele um diagnóstico de um problema, apresentando uma solução que precisava ser tratada, a base da pirâmide. Alguém disse isso aqui, acho que foi o Lindenberg. Quer dizer, você trata a base da pirâmide de Frank Beard, pega o comportamento de risco para que uma pessoa não morra. Um discurso disso. Como é que se contrapõe um discurso desse? Como que alguém chega e fala, não, isso não importa para mim? Né? Então, quando você ouve mais, porque você entende o problema, você acredita naquilo que você fala, nos seus valores, e você tem um discurso coerente com isso, é muito difícil de contrapor. E a gente trabalha no mercado de gestão de frotas, onde que tem um potencial enorme para isso. Inúmeras oportunidades dentro da sua empresa hoje, agora, estão lá, esperando com que alguém se posicione diante delas, acreditando nos valores que você acredita. Ou se você não acredita, você passe a acreditar agora e construindo um discurso coerente para promover mudança. É muito difícil alguém se contrapor a isso. Quando você vai chegar lá para o seu presidente e vai propor uma mudança que está relacionada a uma mudança de comportamento que está relacionada a valores. É muito difícil ele falar, não, isso não interessa para a nossa companhia. Eu lembro de uma história que eu contava no começo do Parar, meu Henrique tinha 1 ano. Que acho que aí tem a ver com postura, né? Aquilo, e o último ponto que eu queria falar com vocês, que tem a ver com aquilo que eu falo, tem que ser coerente com aquilo que eu faço. Não adianta eu acreditar, não adianta eu ouvir, acreditar, ter um discurso coerente e a prática minha ser distante daquilo que eu disse. Porque mais importante do que te ouvir, as pessoas te observam. Você está lá na sua empresa e você não está falando, mas as pessoas estão te observando. Como você age, como você anda. E a gente não tem que ter uma visão moralista, que todo mundo tem que ser perfeito. Não, cada um é um. Né? E é legal que a gente seja um pouco à vontade com nós mesmos, com as nossas fraquezas, com as nossas falhas. Não precisa ser um monte de robô perfeito. Mas é muito importante no que se tange a valores, que aquilo que você acredita, de fato, seja aquilo que você tente viver, ou se esforce a viver. Eu lembro de um episódio que eu estava lembrando esses dias, compartilhar com vocês para fechar essa minha parte. O Henrique tinha menos de 1 ano, meu filhinho. E eu tive que fazer uma viagem. Ele tinha acabado de nascer, pai de primeira viagem, encantado com a paternidade. Até hoje eu sou um cara deslumbrado com a paternidade. Eu acho que não tem experiência maior que um homem possa viver do que a paternidade.
quem é pai sabe do que eu estou dizendo. E aí meu filhinho nasceu e tal, eu tive que fazer uma viagem. E aí eu sempre, né, querendo voltar logo para casa, uma viagem de carro. E aí eu estava voltando de Curitiba a Londrina, lá no sul. E aí um caminhão andando a 20 km por hora na minha frente. E eu fui fazer faixa contínua, eu querendo chegar em casa logo. Fiz a ultrapassagem, né? Pela faixa contínua, um local proibido para fazer ultrapassagem. Terminei a ultrapassagem, quando eu terminei, fiz a curva, o que aconteceu? Blitz. A Blitz estava lá me esperando. Aí o guarda me parou e ele falou, o senhor fez uma ultrapassagem proibida ali. Aí eu falei, puxa, expliquei, né? Estou querendo ver meu filho logo e tal, me perdoa, seu guarda e tal. Aí ele falou, não, cara, você cometeu um crime, vou ter que dar infração para você e tal, me dá a sua habilitação. Quando eu abri a carteira e fui puxar minha habilitação, ele pôs o dedo dentro da minha carteira e falou, isso aqui resolve. Que era uma nota de R$50. E ele falou, já vai embora, já te libero e tal. Aí nisso eu abri a carteira, mas ele pegou os R$50 junto com a minha carteira de motorista, colocou o dinheiro atrás da minha carteira, olhou assim, colocou escondido o dinheiro e me liberou. E eu fui embora. E eu andei ali uns 2 quilômetros, e eu andando esses 2 quilômetros, exatamente isso que aconteceu. Eu comecei a pensar comigo, assim, o lance da paternidade. Se meu filho tivesse aqui no banco de trás, é esse exemplo que eu gostaria de dar para ele? É isso que eu gostaria que meu filho visse de mim, do Brasil, do que está acontecendo comigo? É isso? E eu andei ali mais uns 3 quilômetros para frente e comecei a chorar. De vergonha de mim. De ter me colocado naquela situação, de ter feito a ultrapassagem. E eu voltei, fiz um retorno, voltei chorando, cheio de lágrima no olho. E parei lá do lado, chamei o guarda. O guarda veio, eu com o olho lacrimejando, virei para ele e falei, seu guarda, eu não sei se o senhor tem filho, eu acabei de ter um, meu filho não tem nem 1 ano, e o que a gente fez foi errado. Se meu filho estivesse aqui dentro do carro, não é esse exemplo que eu queria dar para o meu filho. Como eu acho que não deve ser o exemplo que o senhor quer dar para o seu. Eu queria que você me devolvesse a nota de R$50 e aplicasse a multa, porque é isso que tem que acontecer. Eu cometi um erro, você tem que me multar, e você devolve meus R$50 e aplique a multa. E ele ficou sem saber o que fazer, né? Tipo, isso nunca aconteceu comigo. E eu olhando para ele e a gente ali, ele ficou meio emocionado também. E para mim isso foi uma experiência muito interessante, porque tem a ver com isso, assim. Tem uma música do Capital Inicial que fala isso, né? O que você faria se ninguém pudesse te ver fazendo, uma coisa assim. Tipo, não é porque eu estou ali sozinho que eu poderia fazer algo que isso não servisse de exemplo para o meu filho. Porque a consciência que eu quero ter e desenvolver é que os meus valores estejam alinhados com aquilo que eu faço. E eu vou estar sujeito a falhas. Mas quando eu falhar, eu tenho a oportunidade de voltar atrás e tentar corrigir aquilo que eu falhei. Esse é o maior exemplo. O maior exemplo não é ser perfeito. O maior exemplo é a gente ter a humildade de saber dar um passo atrás e falar, peraí, aquilo que eu estou construindo está de acordo com os valores que eu tenho? E é muito importante a gente, dentro da companhia, entender esses 4 pontos, né? E nesse último, você ser um exemplo dentro da sua companhia. De atitude, de gentileza, de alguém que quer promover mudança. Você vai errar, mas você vai lá, você vai se retratar quando você errar, e você vai construir relações de credibilidade. Eu acho que isso é importante. Eu acho que isso é um grande desafio. Eu espero que você saia daqui motivado e desafiado a isso. A influenciar dentro da sua empresa, influenciar pessoas, voltar a acreditar naquilo que são seus valores, ouvir mais, ter um discurso coerente, tenha começo, meio e fim. E por último, que seus atos possam falar mais alto do que as suas palavras. Foi só uma contribuição que pediram para me fazer aqui para falar um pouco sobre algumas dicas de como a gente pode ser um influenciador maior no nosso dia a dia, porque a gente está falando de conexões, de network. Eu sei que é um grande desafio para a maioria de vocês aqui subirem degraus de interlocução dentro da companhia,
para que vocês possam ser mais ouvidos, mais percebidos, para que as pessoas possam, dentro da sua companhia mesmo, perceber o seu valor. Então, que você possa, de repente, alguma das coisas que foi citadas aqui, te ajudar nesse seu desenvolvimento, nesse crescimento. Beleza? Tem perguntas? Alguém quer fazer alguma pergunta? Sempre me perguntam se o cara devolveu o dinheiro ou não. E um monte de gente deve estar pensando nisso. Ele te devolveu o dinheiro ou não? Ele devolveu o dinheiro. Alguma pergunta? E aplicou a moto. As duas coisas quero saber. Eu quero saber se o meu choro fez me dar bem, né? E o cara falou, vou chorar também para ver se dá bem. Aplicou a multa. Alguém tem uma pergunta? Não? Vamos continuar com o evento, então. Muito feliz e orgulhoso de estar participando aí com vocês aqui em Salvador. Eu espero de verdade, a gente tem mais 2 palestras ainda muito bacanas. A gente vai ter uma agora falando sobre apresentação, dando continuidade no que eu disse. O César depois vai fazer uma palestra muito legal e a gente encerra depois com o Class Lab, que vai ser Lab Class, que vai ser os nossos laboratórios aí, tá bom? Vamos continuar com o evento. Obrigado, pessoal.